Bom dia, hoje nós viemos trazer uma inovação para vocês, que é o nosso processo eletrônico da Secretaria de Compras. É uma das inovações da nova lei de licitações e daqui por diante todo o procedimento será através da nossa plataforma UNDOC. Todo o processo de concorrência, de pregão, de inexigibilidade e de dispensa vão ocorrer dentro dessa plataforma, via eletrônico, anexando os documentos. Então, eu vou chamar agora o nosso colega Renato para iniciar a explicação para vocês. Muito obrigada. Bom dia, pessoal. Nós vamos então dar início ao pregão, tá? Nós vamos fazer uma simulação da licitação. Esse aqui é o visual inicial do UNDOC, né, comum para todos. Nós vamos selecionar a opção Novo, Processo. Aqui nós vamos dar início ao processo eletrônico efetivamente, tá? A primeira etapa, nós vamos colocar um assunto que vai ser o título da licitação. No caso que nós vamos fazer um teste só para ficar exemplificado para vocês. O tipo, pode digitar licitação, que daí vai aparecer tanto para bens e serviços gerais, como para obras e serviços de engenharia. Nós temos todas essas opções, além da dispensa e inexigibilidade, é claro. Então nós vamos selecionar licitação de bens e serviços gerais. Aqui já vai aparecer todas as etapas do processo eletrônico. DFD, EPP, TR, declaração de não direcionamento, comitê de gestão financeira, entre todas as outras etapas. Então aqui nós vamos começar pelo DFD. Aqui vocês vão sempre remeter para a secretaria de origem de vocês, né, para onde fica a secretaria demandante, para a autoridade, para o secretário da pasta, né? No caso, como nós estamos fazendo uma simulação, nós vamos encaminhar para nós mesmos aqui da Secretaria de Compras. Isso. O preenchimento do DFD. Ok. O responsável pela demanda. Isso. O DFD, então, vai ser o documento de formalização da demanda. O DFD, ele é o documento que vai impulsionar a abertura do processo administrativo. Então, esse é o primeiro documento da fase interna. Documento de formalização de demanda. Então, vocês vão começar pelo responsável pela demanda, o setor requisitante. A demanda aqui seria qual é a necessidade, tá? Qual é o problema que vocês verificaram. É o que vocês irão preencher aqui. A justificativa, que é a fundamentação, ou se esse problema não for resolvido, quais são as consequências que isso poderá acarretar, trazer o órgão. E aqui serão os resultados pretendidos. Caso isso seja resolvido, quais os benefícios que isso trará à administração? O nome do responsável, cargo, matrícula, chefe imediato, tá? Isso poderá ser o coordenador, o diretor, ou até o próprio chefe da pasta. Cargo, matrícula do chefe imediato, e aqui a gente vai remeter, então, para o secretário, certo? Enviar. Então aqui nós demos início à etapa do processo eletrônico. Percebam que já tem um número de processo eletrônico e todas as etapas a serem preenchidas. Agora nós vamos seguir o passo a passo. Pode descer. Primeiramente nós vamos encaminhar. Aqui vocês percebam que todas as etapas elas estão numeradas de forma sequencial, para que não haja nenhuma confusão. Então nós iniciamos na etapa 1, que é o DFD, nós vamos para a etapa 2, que é a etapa de planejamento, que é o estudo técnico preliminar. Pode selecionar o estudo técnico, pode ir, seleciona o setor para enviar. Copy. Pode encaminhar. Então agora nós estamos na primeira etapa do processo, que daí vai ser o estudo técnico preliminar. Nós vamos gerar o arquivo. Vamos lá. Dá um F5. Gerar. Selecionar a opção documento. Ele já vai te direcionar para a tela para vocês criarem todos os documentos da fase interna da licitação. O estudo técnico preliminar, termo de referência, declaração de plano de direcionamento, todas as etapas vão estar aqui. Vai no tipo. E aqui vão estar todos os documentos da fase interna. Então nós vamos iniciar pelo estudo técnico preliminar.
selecionar um setor, da mesma forma que foi iniciado no setor do DFD. Ok. E aqui então nós vamos fazer o preenchimento de todos os requisitos do estudo técnico preliminar. Percebam que todos os itens, eles têm uma marcação de vermelho, que eles são itens obrigatórios de preenchimento. E ao final terão também itens obrigatórios para anexar. Sem preenchimento e sem anexar os documentos que são obrigatórios para o estudo técnico preliminar, vocês não conseguem dar andamento ao processo. Então, por isso que vocês têm que ter atenção para o preenchimento e para o anexo dos documentos. E também, cada etapa do termo de referência do estudo técnico preliminar, ele vai ter a orientação do que deve ser preenchido em cada etapa. Entendeu? Só um pouquinho, Rafa. Esse preâmbulo aqui do ETP, essa aqui é a última fase do ETP, o último lugar que vocês irão preencher. Porque aqui você já tem o objeto, já tem forma de contratação, vigência contratual, isso tudo vocês vão saber durante o preenchimento do ETP. Então isso aqui é só para facilitar a tramitação do processo. Quem está de fora vai pegar esse documento e já vai saber, já vai ter todas essas informações, tá? Mas pode subir. Então o ETP a gente começa com a descrição da necessidade, que é justamente o que a gente colocou lá no DFD, e aqui pode ser mais aprofundado, que é justamente a pergunta que vocês vão fazer. Qual é o problema? Tá? É aqui que vocês vão colocar. Nós temos ali as orientações de preenchimento também, caso vocês fiquem com alguma dúvida. Aqui é a fundamentação, aqui é justamente se você tiver alguma normativa legal, de algum serviço médico, por exemplo, vocês vão colocar aqui a descrição da solução como um todo. Aqui seria a descrição do objeto, descrição do serviço ou da aquisição de determinado material ou equipamento. Requisitos da contratação. Aqui então é o que a solução deve prover, independente da tecnologia utilizada ou dos padrões tecnológicos da instituição. Aqui seriam documentos essenciais que a empresa ou que o equipamento ou que o serviço deverá ter. Tá? Estimativa da quantidade. Aqui, é claro, é sempre bom analisar o histórico desse serviço, o histórico para aquisição de equipamento, o quanto realmente foi utilizado nos últimos anos, para vocês chegarem a um número que seja realmente condizente com a realidade. Tá? Estimativa de preço. Aqui vocês vão chegar somente após a pesquisa de mercado. Tá? A justificativa para o parcelamento ou não da solução. Aqui vocês vão definir o critério de julgamento da licitação. Vai ser por item, vai ser por lote, vai ser global. Como que vocês vão chegar a esse resultado? Economia de escala e viabilidade técnica. Será que é mais vantajoso financeiramente para a administração adquirir bens em um lote, por exemplo, gêneros alimentícios, todos no mesmo lote, ou dividir por item? Isso tudo vocês vão saber fazendo uma pesquisa de mercado. Contratações correlatas ou interdependentes, né? As contratações correlatas são contratações que o município já está fazendo ou fez, e aqui vocês vão colocar o número do pregão, o objeto. Tá? Contratações interdependentes são contratações em que é necessário a contratação de um outro objeto para que o serviço que está sendo contratado ele possa ser efetivado. Por exemplo, vocês vão comprar ar-condicionado. É necessário também contratar o serviço para a instalação do ar-condicionado? Isso é uma contratação interdependente. Isso vocês vão colocar aqui. Previsão do plano de contratações anual. Nós ainda não temos plano de contratações anual, então aqui vocês vão colocar que a Prefeitura de Balneário Camboriú não possui um plano de contratações anual. Provavelmente esse ano nós faremos. Demonstrativo dos resultados pretendidos é justamente os benefícios, né, que esse serviço ou esse bem irá promover ou irá trazer à administração municipal. Providências prévias ao contrato. Terá capacitação dos fiscais do contrato? Será feito, por exemplo, uma ampliação do lugar onde será instalado determinado equipamento? Aqui você vai colocar impactos ambientais. É claro, a nova legislação traz como um princípio a sustentabilidade, então aqui é sempre interessante colocar o impacto e as medidas mitigadoras desse impacto ambiental. A viabilidade da contratação, sempre levando em consideração a viabilidade técnica e econômica dessa contratação. Aqui o responsável, cargo, matrícula,
quantidade de responsáveis adicionais, né? Você vai ter o diretor técnico, o secretário, aqui a assinatura do chefe da pasta, matrícula, e aqui a gente vai encaminhar, então. Vai ter que fazer o preenchimento de teste lá em cima para todos eles. Aqui, caso a equipe de planejamento seja composta por mais de um servidor, vocês podem fazer a composição, acrescentar, além do responsável, mais 1, 2, 3, a critério da administração, que aí vai abrir o campo para o preenchimento dos responsáveis, de forma adicional ao inicial, né? Com todos os preenchimentos, nome, cargo e matrícula ou portaria. Então pode descer. Agora nós vamos fazer um anexo dos requisitos que são obrigatórios para o estudo técnico preliminar, quais sejam memorial de cálculo dos quantitativos, como o Daniel bem apresentou, vocês vão ter que fazer um histórico apresentado onde esses quantitativos surgiram, né? E a pesquisa de preço, a planilha consolidada da pesquisa de preço e como um critério facultativo, porque vai depender se a pesquisa de mercado de vocês nessa etapa do planejamento, ela contemplou fornecedores ou não. Se ela contemplar, então vocês vão ter que utilizar o indicativo de escolha dos fornecedores, conforme está previsto no nosso decreto municipal 11.209 de 2023. Tá? Então, esse fica facultativo, porque vai depender se vai ter ou não o orçamento com fornecedores. Agora nós vamos anexar. Isso. Selecione 3 vezes, porque são 3 itens. Pode ser mesmo. No caso, nós estamos fazendo um teste, estamos selecionando o mesmo documento, né, para compor os anexos, mas no caso da pesquisa de vocês, quando vocês estiverem fazendo o preenchimento, vocês vão selecionar os documentos corretos. Então, aqui vocês vão ter que identificar cada documento que vocês estão anexando. Então, como requisito obrigatório, vocês vão ter que preencher o memorial de cálculo. Então, pode selecionar o primeiro memorial de cálculo, de baixo. Aí. O segundo, a pesquisa de preço. E, no final, a planilha consolidada. Não necessariamente precisa ser na ordem, mas vocês obrigatoriamente vão ter que anexar e identificar. Então, somente após o preenchimento de todas as etapas que vocês vão conseguir prosseguir. Pode enviar. Então, aqui está concluído o estudo técnico preliminar da unidade requisitante. Tá? Percebam que esse é o processo que vocês iniciaram ali em cima, e aqui ficou com um documento anexo ao processo, o estudo técnico preliminar. Daí vocês vão voltar no processo ali em cima, selecionar. Daí vocês vão voltar na interface do processo com o passo a passo. E podem perceber, ao baixar um pouquinho aqui, mais um pouco, aqui ó, o estudo técnico preliminar ele já está anexado. Ele vincula dentro do processo, porque vocês criaram ele dentro do processo. Por isso que é importante que vocês criem o processo e depois os documentos, que ele vai ficar atrelado no processo. Senão os documentos vão ficar soltos e não necessariamente ele pode estar anexado. Só um pouquinho, só para mostrar para a unidade requisitante, clica na setinha aqui, isso. Visualizar template do documento, template do documento. Só para que vocês visualizem como é que ficou construído o estudo técnico preliminar de vocês. Aqui é o documento de organização da demanda. Pode descer? Pode fechar. Então, pode ser assim. Pode descer aqui. Aqui, clica no estudo técnico preliminar. Vocês visualizem. Ver completo. Esse é o estudo técnico. Pode clicar na setinha ali também. Visualizar aqui embaixo. Esse é o estudo técnico preliminar que foi construído. Vocês também conseguem visualizar todas as etapas como foi preenchido. Então vamos voltar vamos dar prosseguimento ao processo.
Então, preenchido o documento de formalização da demanda, preenchido o requisito do estudo técnico preliminar, nós vamos encaminhar para a próxima etapa. É sempre constrói e encaminha. Constrói e encaminha. Pode descer lá ao final, encaminhar. Nós vamos então para a etapa número 3, termo de referência. Seleciono o órgão. Lembrando novamente, vocês vão iniciar na unidade requisitante e sempre vão direcionar para a unidade requisitante vocês. A Secretaria de Compras ela só vai entrar no processo, finalizar essa parte da fase interna, após o Comitê de Gestão Financeira, que a gente já vai mostrar logo em seguida. Pode encaminhar. E nós vamos, então, mais uma vez, gerar o documento. Mais uma vez, documento. Certo. E agora o título, nós vamos colocar termo de referência. Você pode termo de referência. Pessoal, só lembrando que nessa fase do termo de referência, para bens e serviços comuns, é termo de referência. Obras e serviços de engenharia, nós usamos o projeto básico. Muito bem observado pela Tatiane, para o projeto básico, ele vai contemplar basicamente os elementos descritos no termo de referência, mas ele vai ter alguns elementos a mais a serem preenchidos, que é pertinente ao tema de obras e serviços de engenharia. Então, aqui nós vamos fazer o preenchimento, assim como foi feito no PTP, do termo de referência. Então, aqui nós temos o preâmbulo, o objetivo dessa contratação, a unidade requisitante, a área técnica de planejamento, porque às vezes não é só o agente, o analista administrativo que participa da elaboração, mas uma área técnica também, um farmacêutico, uma nutricionista, ou até mesmo, no caso de serviço de engenharia, o próprio engenheiro. Aqui nós temos, ele é autoexplicativo o sistema, então nós temos todas as orientações para preenchimento. A definição do objeto, o que eu vou contratar, a fundamentação que trata da justificativa, por que eu vou contratar, pode subir. A descrição da solução, que eu já verifiquei lá no estudo técnico preliminar, lá eu pesquisei no mercado quais eram as soluções. Aqui eu estou descrevendo a solução escolhida. Os requisitos da contratação, que também estavam previstos no ETP. Justificativa nos casos de licitações não exclusivas. Acima de R$80 mil, não se aplica a exclusividade. Abaixo de R$80 mil se aplica tanto para item quanto para lote a exclusividade para micro e pequenas empresas, conforme o nosso decreto 8981/2018. Ótimo. Justificativa para uma permissão ou vedação de consórcios. Aqui é interessante, pessoal, porque a justificativa, ela geralmente não vai se aplicar à abertura da licitação para empresas consorciadas. Somente quando haverá grande vulto ou heterogeneidade do objeto, né? Enfim. Modelo de execução do objeto, como que vai se dar a contratação? A partir da homologação do processo, o que a unidade requisitante vai fazer? Qual é a relação que ela vai ter com o fornecedor? E da mesma forma, o modelo de gestão do contrato. Como que vai se dar a fiscalização, quem serão os fiscais, né? E etc. Os critérios de medição e pagamento, como que você vai pagar, mediante que documentos, mediante o recebimento provisório, depois definitivo. Forma critérios de seleção do fornecedor. Aqui nós vamos estabelecer os critérios que vão selecionar o fornecedor na licitação. Então, trata dos requisitos de habilitação, ou a licitação vai ser por menor preço ou maior desconto. Tudo são critérios são formas, né, de selecionar o fornecedor. Estimativas do valor da contratação, ou seja, depois de todo o levantamento, quanto vai custar essa contratação. Adequação orçamentária, tem que ter bloqueio ou não tem que ter bloqueio, se tratando de registro de preço, mas tem que ter a previsão lá na previsão contábil dessa contratação. E aqui, de novo, os responsáveis pela elaboração e pela ratificação.
Então, novamente, aqui vocês podem perceber que os responsáveis pela elaboração do termo de referência, assim como no estudo técnico preliminar, vocês podem acrescentar mais servidores responsáveis pela elaboração. No caso, seria uma equipe, né? No caso, se não tiver nenhum adicional, vai ficar preenchido só o responsável inicialmente indicado e finalizar com o responsável pela ratificação. No caso, o gestor da pasta seria o mais indicado fazer a retificação do termo de referência. Então, pode finalizar ali. Vamos anexar os documentos novamente. Anexar. Aqui abaixo, percebam que se vocês tentarem enviar o documento que vocês estão elaborando sem preencher algum requisito que é obrigatório, ele vai te informar aqui embaixo. Aqui no caso, como nós não colocamos ainda os anexos, eles vão te pedir os anexos para que vocês deem continuidade. Ou se vocês não preencher algum requisito lá em cima, ele vai te informar que faltou preencher o requisito justificativo da contratação. Pessoal, aqui nós vemos que os anexos, eles repetem do ETP, eles são trazidos para cá. Por quê? Porque durante a pesquisa, a elaboração do estudo técnico preliminar, para o termo de referência, pode ser que haja alguma modificação. Então, é sempre bom a gente atualizar a questão do memorial de cálculo, da planilha consolidada, da pesquisa de preços, enfim. Pesquisa de preço. Enviar. Então, aqui nós finalizamos o termo de referência. Vai ficar aqui informado no documento 253. Nós vamos voltar ao processo 018, que é o processo que nós iniciamos a contratação da forma eletrônica, processo administrativo. Pode clicar. Então, só abaixo assim, só um pouquinho, mais um pouco. Aqui, ó. Então, percebam que após a gente criar o estudo técnico preliminar, ele já indicou o estudo técnico preliminar com o anexo. Depois que nós criamos o termo de referência, ele já te indicou o termo de referência também que foi criado e anexado ao processo. Daí nós vamos descer, vamos encaminhar para a próxima etapa. Então nós vamos para a etapa número 4, que é a declaração de não direcionamento. Aqui, isso pode selecionar. Seleciona o setor. Aqui nós vamos informar que nós vamos declarar que o processo de contratação, tanto os termos que compõem o termo de referência, quanto os orçamentos também que compõem a fase interna do processo, não estão direcionados. Então, pode encaminhar. Encaminhe. Assim como no ETP, no TR, nós vamos agora gerar o documento. Aqui nós também temos um documento documento. Aqui nós temos também um documento que ele é gerado dentro do processo com todos os critérios que são obrigatórios. Pode ser. Teste. Tipo, daí aqui nós vamos ter declaração de não direcionamento e valor de mercado. Pode selecionar o setor. Aqui, ó, aqui já vem com a informação dentro desse documento, conforme eu havia falado. Pode ir só. Aqui, pessoal, a declaração de não direcionamento de valor de mercado é quanto à especificação e ao preço, né, dos produtos. Pode anexar. Enviar. Enviar. Processo lá em cima novamente. Pode descer. Ele já vai estar aqui também contemplando com os outros documentos. Vamos encaminhar para a próxima etapa. Nós vamos para a etapa número 5, que é o formulário do Comitê de Gestão Financeira. Ao selecionar esse campo, obrigatoriamente, você não tem como selecionar esse documento. Obrigatoriamente, vai para o SECAC, que é o órgão responsável por fazer essa análise. É um comitê que vai deliberar, mas você vai fazer os preenchimentos, né, para poder validar e encaminhar para a próxima etapa. E é isso. Só, Rafael, se quiser subir um pouquinho, só para eu exemplificar, que a gente possa exemplificar para os servidores, tá? A etapa, que aqui conclui, depois dessa etapa, vai direcionar para a Secretaria de Contas. Mas só para que fique claro, nós vamos iniciar então pelo DFD,
né, documento de formalização da demanda, o estudo técnico preliminar, nós vamos para o termo de referência, depois a declaração de não direcionamento, pode puxar para o lado. Formulário do Comitê de Gestão Financeira, que é a etapa que nós estamos, e aí finaliza essa etapa da fase interna, que daí vai ter a autorização do comitê, um bloqueio ou não, se for registro de preço não vai ser necessário, mas se for uma contratação vai ter um bloqueio, né, orçamentário, e daí finalizada a etapa da fase interna, daí já vai ser encaminhado para deferimento, que daí aqui no deferimento já está parametrizado, assim como no CGF, a Secretaria de Compras. Então, caindo para a Secretaria de Compras, o secretário de Compras vai fazer o deferimento. Pessoal, aqui, ó, essa parte, até aqui o deferimento, trata-se da parte interna do processo, a fase interna. A partir daqui, cabe à Secretaria de Compras. Então, hoje nós demos um exemplo do pregão. Isso vai se aplicar com pouca diferenciação de documentos aos processos de concorrência, inexigibilidade e dispensa. Então, mais alguma informação? Certo. Então, depois do deferimento do secretário de compras, ele vai convocar o agente de contratação que vai ser responsável pelo processo, que vai fazer a análise da fase interna, fazer os apontamentos caso necessário, com a aprovação da diretoria de planejamento e licitações, que após a aprovação da diretoria será elaborada a minuta de edital, que é a próxima etapa. Elaborada a minuta, é submetido para a apreciação da assessoria jurídica da Secretaria de Compras, que vai fazer uma análise de todos os critérios em caso na fase interna. É dado o parecer pela aprovação, será encaminhado, o secretário de Compras ele vai autorizar a abertura do processo, e aí o agente de contratação vai finalizar essa etapa com a publicação e encerrou essa etapa. Depois o processo ele vai ser dado continuidade com o pedido de esclarecimentos e impugnações caso ocorram, né? O julgamento desses esclarecimentos e das impugnações caso eles existam. Vai ter a etapa de sessão pública, que aqui nós vamos colocar a ata da sessão, nós vamos colocar análise de amostra, todas essas etapas caso elas ocorram. E aí, finalizada a sessão pública, caso tenha recurso administrativo, tendo recurso administrativo, prazo de contrarrazões. Daí, o julgamento de recurso em primeira instância, o julgamento de recurso em segunda instância e, finalizadas essas etapas, a adjudicação e homologação pela autoridade da Secretaria de Compras. E, ao final, será anexado a ata de registro de preço, caso seja um processo de registro de preço, ou um contrato ou uma autorização de fornecimento, que também equivale a um instrumento contratual, tem força de contrato. Olha só que bacana, pessoal. Agora, como vocês têm toda a fase do processo, desde o planejamento até o final da contratação, vocês vão poder acompanhar onde está o processo, em que fase está. Vai ficar descrito, inclusive, quanto tempo ficou em cada etapa. Então, o tempo que ele ficou na fase interna, o tempo que ele ficou no comitê, o tempo que ele está tramitando na Secretaria de Compras. Aqui, tanto a unidade requisitante e após a Secretaria de Compras, todos terão um acompanhamento em tempo real dos processos. Então, não tem mais processo que fica parado, processo que possa ser extraviado. Então, é um processo eletrônico, transparente e eficiente para todos que estão fazendo parte da etapa do processo administrativo eletrônico de licitação. Então é isso, pessoal. Nós queremos agradecer e dizer que nós estamos à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Muito obrigada. Obrigado.